Boa noite, meu povo, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Portal da Liga. Agora são quase 2 horas da manhã e eu gravando um pós-jogo. É isso que o Cruzeiro me faz passar. Mas sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho sobre o que foi esse Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Um resultado amargo e difícil de engolir, realmente. Não é difícil de engolir o desempenho, porque o Cruzeiro entrou hoje e desempenhou como uma equipe ali, você percebe que ela é pelo menos treinada. Você via que tinha padrão de jogo. Mas no decorrer da partida o Cruzeiro decaiu demais fisicamente, principalmente na concentração. O Cruzeiro, depois nos 60 minutos ali, a equipe celeste basicamente sumiu no jogo, não conseguia se encontrar de maneira alguma e chegou num certo momento onde dava sono de assistir o Cruzeiro jogar. Num primeiro tempo muito forte, de muita velocidade, ataque, uma pressão forte na saída de bola, um segundo tempo de dar sono. Eu tenho inveja realmente de quem não acompanhou essa partida, porque foi chato para mim, que sou torcedor do Cruzeiro e estou acompanhando. Então imagina para um torcedor que está acompanhando apenas por acompanhar. Bom, vamos focar agora em comentar sobre o jogo. Começar um primeiro tempo onde o Cruzeiro, desde o primeiro minuto, sobe a pressão. Você percebe que durante o jogo Matheus Pereira e Caio Jorge estavam bem coordenados. A todo momento eles avançavam em bloco, faziam a linha de passe do Corinthians ser previsível. Então eles faziam o Corinthians jogar, né, e dar passes da maneira como eles querem. E depois disso o Cruzeiro conseguia saltar a pressão e roubar a bola. Isso aconteceu durante 15 minutos ali até o gol do camisa número 10, o Matheus Pereira. Começou os 9 minutos do primeiro tempo. Até o gol do Matheus Pereira, o Cruzeiro fazia uma pressão, essa pressão bem feita, bem saltada. E aí acontece o gol. O Matheus Pereira, ele recebe na ponta direita, faz uma jogada individual, tabela com o Caio Jorge. O Caio Jorge tenta a finalização, é bloqueado. No rebote, o Matheus Pereira dribla ajeita o corpo embaixo no canto do Hugo para fazer 1-0. Até aquele momento, você via que o Cruzeiro dava amostras. Era um time que parecia que hoje seria o dia da primeira vitória do Cruzeiro. Que hoje o Cruzeiro ia mostrar que está evoluindo em pelo menos um aspecto. Só que o Cruzeiro voltou a ser aquela mesma equipe, de muita pressão no início do jogo e no decorrer da partida ir perdendo essa intensidade. Então, nesse momento, o que a gente pode pontuar do Cruzeiro é que eu não sei se o problema ele é físico, ele é mental na parte da concentração. Eu não sei se é vontade dos jogadores, porque você percebe que eles pelo menos se empenham, eles tentam a todo custo vencer a partida. Só que alguma chavinha vira no meio do jogo, os jogadores ficam desconexos, eles perdem lances que normalmente não perderiam. Eu fico até em dúvida às vezes se durante o jogo o Cruzeiro vai subir numa ladeira, porque quando você sobe uma ladeira você acaba perdendo ali um pouco da oxigenação do cérebro e decide mal as coisas que você vai fazer. Então às vezes eu fico em dúvida se o Cruzeiro está jogando em Belo Horizonte ou está jogando no estádio lá na Bolívia, porque é incrível, durante o jogo o Cruzeiro vai falecendo fisicamente. É algo que eu não sei se o problema está no departamento médico do Cruzeiro, que eu acho pouco provável, está no departamento físico, se é o treinador, se os jogadores realmente não estão se esforçando nos treinamentos. É algo a se pensar e principalmente a se cobrar. Além disso, outros pontos que a gente pode pontuar deste jogo do Cruzeiro. A gente pode pontuar o apoio, né, que o Cruzeiro teve dos alas, né, o William e também o Kaique. São dois atletas que conseguiram fazer o apoio de maneira interessante. O William, nem tanto, acabou sendo expulso no decorrer do segundo tempo. E eu vou te falar, o William mereceu ser expulso hoje. Não pela falta, que realmente a falta foi para cartão, mas sim pela maneira como ele se portou o jogo todo. Só no primeiro tempo,
se o Davi de Oliveira Lacerda ele fosse um árbitro mais rigoroso, ele teria expulsado o William ainda no primeiro tempo, porque ele cava 2 pênaltis assim, em sequência. O primeiro ele tomou o cartão amarelo por simulação e o segundo o juiz passou um pano para ele, falou assim: eu não posso expulsar o cara por ter cavado 2 pênaltis agora, porque vão acabar taxando a minha arbitragem. Acho que ele pensou isso, deu aquela colher de chá, deu só aquela bronca no William, e acabou que no segundo tempo ele fez uma falta totalmente boba, uma desatenção total do Cruzeiro, uma saída de bola que estava tranquila. Aí o jogo do Cruzeiro, vou falar muito bem a verdade aqui, o Cruzeiro, quando vê um jogo muito tranquilo, parece que ele tenta complicar, ele tenta jogar no modo hard do God of War, o que é incrível, não tenho o que falar, é incrível. O Cruzeiro pega um jogo que tá fácil, que tava ganho já, o Corinthians já não tinha forças para conseguir atacar. Você percebia que tentou uma pressão inicial nos primeiros 5 minutos, mas depois já tinha passado, o Cruzeiro controlou o jogo, já estava com o meio campo já formado para esse controle de posse de bola. O Cruzeiro veio hoje com 5 jogadores naquele setor, esses jogadores de origem, né? Você tem ele, Lucas Romero, tem o Lucas Silva, Matheus Pereira, o Gerson e o Christian. O Cruzeiro veio para o jogo de hoje para ter o controle da posse, e estava tendo o controle da posse em certas partes, mas depois que tomou o gol, inclusive foi um gol totalmente bobo de bola parada, começa numa falta onde o Corinthians consegue um cruzamento, né? A zaga do Cruzeiro corta, e num escanteio o Gerson acaba que estava marcando 2 jogadores, ele não consegue saltar porque o Tchoka, na hora que vai cabecear, já está em cima ali do ombro da cabeça do Gerson, então se ele saltasse ali, ele não teria como alcançar a bola também. Acabou que teve um erro gigantesco na marcação mesmo. Eu não sei quem que deveria ter acompanhado o Tchoka, não acompanho os treinos de bola parada na Toca da Raposa, mas o Gerson não poderia estar marcando 2 jogadores. Alguém ali, durante a bola parada, se desconectou do seu marcador e acabou que a gente tomou o gol. Hoje a gente não pode culpar Cássio, não pode culpar Matheus Pereira, não pode culpar o Tite, apesar de eu não gostar do que o treinador faz com a equipe, porque a equipe está tomando uma pressão, você percebe que o time não está se achando dentro de campo. Acho que o técnico deveria ser um pouco mais enérgico, apesar de não ser o perfil do Tite, mas se você está vendo que seus comandados estão indo pro buraco, você não pode deixar eles irem. Tinha que arrumar algum jeito, conversar, mandar alguém que seja mais enérgico, porque os jogadores eles perdem essa concentração e falta um jogador ali para ajudar a motivar. Talvez se um jogador dentro de campo conseguir instruir os companheiros, talvez seja o melhor. Isso tudo que eu falei até o momento nesse vídeo, eu falei apenas no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito movimentado, onde o Cruzeiro criou inúmeras chances, tanto que o Hugo fez pelo menos 2 boas defesas ali naquele primeiro tempo. O Cruzeiro, além disso, cabeceou 2 vezes para fora. O Cruzeiro criou volume. Se a gente fosse apontar uma equipe que jogou melhor, e se realmente o critério para vencer as partidas fosse quem jogou melhor, o Cruzeiro teria vencido a partida hoje. Teria vencido com toda certeza. Mas, ao contrário do que a teoria parece, o futebol ele não é justo. Ele não é de você jogar melhor que o adversário, e sim você ser mais competente. E o Corinthians, na única chance clara realmente que o Corinthians teve, conseguiu aproveitar. Segundo tempo, o Cruzeiro volta sem mudanças, mantém aquele quinteto que eu falei anteriormente, de Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson e Christian. E eu, na minha opinião, já teria voltado com o Arroio no segundo tempo. Eu teria o Arroio no lugar do Gerson. Automaticamente assim, começou o segundo tempo, já teria entrado com o Arroio. Não porque o Gerson estava mal, acho que o Gerson não estava conseguindo entrar no jogo. Acho que não era jogo pro Gerson estar de meia esquerda, porque o Corinthians ele veio mais fechado, um pouco ali com menos jogadores ofensivos pelo lado. Pode se citar assim, veio com jogadores
para prender mais no meio campo. E como eu estava dizendo, se o Marroi tivesse entrado ainda no primeiro tempo, fatalmente o Cruzeiro teria feito mais gols. Porque o limite tendo que o Cruzeiro passou de conseguir fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, foi que o Cruzeiro não tinha jogadores agudos. Era uma equipe que ela não era uma equipe de profundidade. Tinha um meio campo muito bem preenchido, as alas ali com jogadores que apoiavam bastante, o William e o Kaique, mas faltava um jogador para quebrar a linha de marcação com o drible, porque tanto o Kaique quanto o William não são exímios dribladores. São jogadores que fazem o drible, têm o drible como recurso, mas eles não vão utilizar isso sempre. Jogadores mais fracos tecnicamente. Não estou falando que Kaique e William são jogadores ruins, mas no quesito ofensivo, são jogadores mais fracos nesse quesito. Então, para mim, o Tite ele só errou em uma coisa no jogo inteiro. Na verdade, não, duas coisas. A primeira foi não ter sido enérgico, tinha que ter mantido ali a equipe no gás, no veneno, querendo realmente ampliar o placar. E a segunda foi de não ter colocado pelo menos um jogador mais agudo dentro de campo, porque o Corinthians, o medo do Tite era tomar o mesmo nó tático que o Jardim tomou na Copa do Brasil, onde o Jardim ele veio com a equipe padrão que vinha de sempre e perdeu totalmente o meio campo. O Corinthians tomou conta daquele meio campo e o Tite, com medo do Dorival repetir a mesma estratégia dentro do Mineirão, trouxe ali 5 atletas para controlar o meio campo. Só que o Dorival, um cara que tem um trabalho tático muito bem feito, apesar de não ser um exímio treinador no geral, mas a parte tática dele é sempre muito coesa. Leu muito bem como o Tite escalou a equipe e conseguiu fazer com que no segundo tempo o Corinthians anulasse o Cruzeiro, porque colocou o Dieguinho e o André, acho que é André o nome do jogador, no segundo tempo, e aí o controle do Cruzeiro no meio campo foi totalmente embora, ficou tudo no 0-0, e aí foi depois que o Corinthians começou a crescer. E aí, como eu tinha dito que o lance do gol sai no escanteio, depois desse lance do gol de escanteio, o Cruzeiro, como é de praxe em grande parte das partidas, o Cruzeiro sente demais o gol e acaba sofrendo. Sofreu demais a equipe celeste depois do gol. E talvez o Cruzeiro tenha que contratar mais alguns psicólogos, levar os palhaços da alegria para animar o elenco, porque é algo difícil. É algo difícil mesmo, de verdade. Eu não entendo o que acontece na equipe do Cruzeiro, que simplesmente eles morrem durante o jogo. Eles entram dentro de campo, fazem ali 30 minutos muito bons e depois vão viajar. Vão jogar um beach tênis, vão olhar o balão, fazer qualquer outra coisa, menos jogar bola. Então acho que eu não posso aqui apontar deles e falar a culpa é do Tite, que não sei o que o Tite é aquilo. Eu não posso falar isso, porque eu percebo que o Cruzeiro não venceu hoje, não foi por conta do treinador, e sim pela falta de efetividade. A efetividade do Cruzeiro hoje foi nula. O Caio Jorge, por exemplo, ele teve apenas uma bola para finalizar, uma bola, e a única bola que ele teve, ele fez o gol. Mas quando ele fez o gol, acabou que estava impedido. E é algo que o Cruzeiro cria muito bem, mas não cria pro cara que sabe fazer gol. O Cruzeiro consegue criar muitas chances pro Gerson, pro Matheus Pereira, pro Christian, pro Arroio, até pro Lucas Silva, o Lucas Romero, mas não consegue criar pro cara que sabe fazer gol. Então, se você não consegue criar pro seu fazedor de gol, você tem que criar outros jogadores que consigam fazer gols. Porque o principal problema do Cruzeiro, além dessa falta de efetividade, é não ter caras que saibam fazer gol. Pessoal, muitas pessoas brincam que eles são alérgicos, não são simpáticos ao gol. Principalmente ali o Wanderson, né, que acabou que nem entrou no jogo de hoje. Mas a gente pode dar um catado geral. O que a gente pode analisar do jogo? Se o Cruzeiro mantivesse os 90 minutos como fez os primeiros 15, eu estaria agora falando de uma evolução clara.
mas como o Cruzeiro faz 15 minutos muito bons e outros 75 muito maus, eu não posso aqui falar que o Cruzeiro evoluiu e nem que involuiu. O Cruzeiro, ele tá num limbo, onde você não sabe se a equipe tá mal demais e o adversário tá bem demais, ou se a equipe tá bem demais e só falta ali contar com a sorte. Porque, como diz um grande filósofo, a sorte acompanha os competentes. E nesse momento, o Cruzeiro não é uma equipe competente. Bem, tá colocado aqui a minha opinião sobre Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Se você concorda comigo, se você achou que eu não sou um maluco conversando aqui com o telefone e que o Tite, ele não é o principal culpado, mas sim ele tem sua parcela de culpa, principalmente não conseguir fazer com que os jogadores melhorem nas finalizações e nem na atenção. E assim, se eu pudesse pontuar realmente, assim, falar, se alguém me perguntasse, João Vitor, o que você acha do trabalho do Tite? Eu tenho que falar o seguinte: o Tite, ele não é o cara certo para o momento do Cruzeiro. Eu acho que ele veio na hora errada. Você pode perceber que é um treinador que entende o que o Cruzeiro faz, ele consegue pôr em campo, porém o Cruzeiro não tem material humano para conseguir fazer com que o trabalho dele renda. Eu não tô aqui falando que o Tite é o melhor treinador do mundo, que ele tem que voltar para a seleção, mas que ele não é o culpado de tudo. O Cruzeiro, por mais que eu peça a saída do Tite, eu entendo que o Tite tem que ser realmente mandado embora, não por desempenho dele, mas sim porque o time não consegue jogar da maneira dele. O Cruzeiro não consegue jogar no modo Tite. O elenco do Cruzeiro foi montado e tem perfil para ser uma equipe de transição. E infelizmente o Tite, ele não vai durar aqui no Cruzeiro. É um técnico que você percebe que as ideias dele são boas, a execução ela é boa em certa parte, mas não consegue ser totalmente ali executável. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, acompanhe cada vídeo aqui do Portal da Liga. Eu sou o JVJ, além disso siga a gente também no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no TikTok. Vai estar todas as redes sociais espalhadas aqui no perfil. Se você também não se inscreveu, se inscreva. É importante que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do portal. No mais é isso. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.